Ok. Então, vamos lá. Estudo 18 de Lucas. Nós vamos falar de dois textos que a gente já conhece muito, que todos os evangelistas escreveram, tá? O Mateus, Marcos, Lucas, até João, os quatro escreveram. Então, e nós vamos ver que Lucas, ele passa meio batido. Eu acho que é porque ele já sabia que os amigos tinham escrito, ele focou em outra coisa, sei lá. Mas, como a gente, cada vez que estuda, é muito louco, porque você descobre uma coisa nova, você vai fazer, então tem algumas coisas que eu descobri agora que é muito legal, então vai para o final do estudo, tá bom? Mas então vamos lá ver o que aconteceu no final do capítulo 8 de Lucas. Nós vemos o que aconteceu, tá? A pergunta é, qual a atitude do dirigente da sinagoga em frente a um problema seu? No livro que eu escrevi dos homens, eu escrevi um capítulo sobre o Jairo. Por quê? O Jairo, ele era o bambambam da sinagoga, certo? Então, ele era judeu, tá? Tudo bonitinho, velha aliança, Moisés, tá? Seguia o script, ele era tudo legalzinho. Porém, a filha dele, ele tinha uma filha, e a filha estava com um problema. E o que ele fez? Ele foi procurar aquele que todo mundo descascava, tá? Ele foi procurar, e o grande barato nós vemos até hoje em dia. Será que quando você tem um problema desse, você vai buscar em Jesus ou você tenta consertar, fica dando remedinho? Ele se expôs, ele não teve vergonha nenhuma, e ele foi lá. Então, qual a atitude do dirigente da sinagoga? Então, o versículo diz o seguinte: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Gente, ele foi implorar. Ele foi implorar que Jesus fosse até a casa dele, tá? Então, agora, vamos parar. Qual é a sua necessidade? O que está quase morrendo dentro da sua casa e que você está lá usando paliativos, né? Jairo pegou, vou atrás de Jesus, que é a única solução, tá? E aí a pergunta 2, qual era a necessidade que ele tinha? Ele tinha uma única filha de 12 anos e que estava à beira da morte. E aí, nós vamos ver o seguinte, nossa, até escrevi doença errado, sem o N aqui, tá? E aí, o que aconteceu? Qual a semelhança da menina e da mulher? Nós sabemos que Jesus pegou o caminho e foi andando naquela época, não tinha carro, não tinha ambulância, não tinha avião, não tinha nada, era caminhando, e onde Jesus ia a galera, né? E aí Jesus começou a ir, e nesse tempo, para uma mulher que ela estava com hemorragia há 12 anos, vinha sofrendo, e ninguém conseguiu curar, e ela gastou todos suas posses aí, tá? E ela veio por trás dele, tocou a orla da veste e logo se estancou a hemorragia. E aí Jesus disse o seguinte: quem me tocou? Aí o Pedro, como sendo, mestre, como é que você fala isso? Quem me tocou? Tá todo mundo te empurrando. Ele falou, eu senti porque me saiu o poder. Por que eu já bati as 3 perguntas numa só? Porque eu quero explicar uma coisa aqui. Porque qual é a semelhança da mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue e a filha de Jairo que tinha 12 anos? Então vamos lá. No tempo bíblico para o judeu, 12 é um número muito significativo, tanto que no Talit tem as pedras, é 12 pedras, é 12 franja, tudo é 12, né? O que até coisa assim, o candelabro, né? Tem um monte de coisa que é 12. Então, o que acontece aqui? Nós vemos a mulher que ela tinha um sofrimento, ela sofria há 12 anos, a mulher sempre representa a igreja, tá? Então, tanto que nós vamos ver lá no Apocalipse, quando fala a mulher, é a igreja. Quando fala do casamento de Jesus, a mulher, a noiva, é a igreja. Então, tá. Ela representava a velha aliança. Ela era uma escória, ela não podia se misturar com as pessoas, porque ela era taxada de imunda. Então, a mulher, ela representava as 12 tribos que estavam enfermas, porque ia acontecer um pacto novo que era a filha de Jairo. Então, quando a menina nasceu, foi quando começou a hemorragia da mulher. Então, é exatamente os 12 anos. Então, nós vemos a velha aliança que estava morrendo, e nós vamos ver a nova aliança começando, que é na filha de Jairo, tá?
Então, Jairo representa o quê? O Jairo representava o sacerdócio, a religião, o judaísmo ali, porque ele era um dos dirigentes da sinagoga. E mesmo sendo um dirigente da sinagoga, assim, seguia tudo bonitinho, ele viu em Jesus a nova aliança, ele viu a solução. Então, enquanto a mulher representava as 12 tribos, a menina representava os 12 apóstolos, que é a nova aliança. Tá? E aí, se você for lá ver no Apocalipse, você vai ver o quê? Na Nova Jerusalém, depois que acaba tudo, o que que é? Nós vamos ver, são os 12 portões, né? Que são as 12 tribos, são os portões que tem lá na Nova Jerusalém, e as 12 colunas, que é o que sustenta, são os apóstolos. Isso está explicado lá no Apocalipse, tá? Então, quando... Vamos dizer, a velha aliança já estava morrendo, já estava doente, ninguém conseguia consertar. A velha aliança foi curada tocando em Jesus. Então, Jesus curou, resgatou a aliança do povo, que era representado no Velho Testamento, que era na mulher, e aí como? Dando vida à filha de Jairo, que era a nova aliança em Cristo. Por isso que esse fato aconteceu na mesma hora. Tá? Então, o que acontece? Como Jairo era líder da sinagoga e a menina era, o que aconteceu? Ela representava a igreja nova nascendo. E que não necessariamente precisava abandonar aquelas pessoas, elas poderiam sair da velha aliança e entrar na nova, que são os judeus convertidos. Então, é muito legal a gente entender isso. Por que Jesus teve que resolver o caso com a mulher primeiro, para depois ir para a casa de Jairo? Porque você não resolve uma situação sem deixar uma outra para trás em haver. Então, ele resolveu o caso com a mulher, se sentir que de mim saiu o poder, aí ele chamou, e aí, como é que é? Aí ela vai e fala, não pude me apresentar, porque não sei o quê, porque é 12 anos, e aí ele fala, tá bom, você... Ela contou tudo para ele, né? Nós vamos lá na pergunta 6, o que foi? Ela imediatamente vai curada, e Jesus disse, a tua fé te salvou, vai em paz. Aí eu te digo, qual foi a fé que salvou? A fé em Cristo. Então, a velha aliança, quando tem a fé em Cristo, é salvo, tá? E aí, nesse meio tempo, a menina morreu. Foram lá avisar o Jairo, ó, deixa o mestre em paz, que a tua filha já está morta, não incomode o mestre. E aí eu me ponho no lugar do Jairo, né? Você recebe uma notícia dessa e fala, acabou, a sua filha já morreu. Jesus ouviu isso, acho que Jesus olhou na cara dele e ficou com muita dó, né? Jesus falou assim, não temas, crê somente. Como que você não vai temer e vai crer somente se sua filha morreu? Gente, morreu, tá morta. Então, a minha pergunta que eu me faço sempre, o que é que tá morrendo dentro da minha casa? E eu não fui buscar Jesus, não fui botar nos pés dele, eu estou tentando resolver com remedinho, sabe? Com Dorflex, né? O que é que está na minha casa que não morreu ainda? A menina tinha morrido e até para a menina morta teve solução. Então, o que nós vemos aqui? E aí, Jesus pega e fala, e ela vai ser salva, será salva. E aí, o que acontece? Está na pergunta 10. Chegando a casa, ninguém permitiu que entrasse, senão Pedro, João e Tiago, e os pais da menina. Por quê? Que ele não permitiu que as outras pessoas entrassem. Já pensou se entrasse um Tomé lá? Tomé que duvidava de tudo? Por que entrou Pedro, Tiago e João? A gente brinca que eram os membros da diretoria, eram aqueles que viram coisas, eram os mais próximos. Então, quando ia acontecer um milagre, não tinha que ninguém que duvidasse lá dentro. Então, quem estava lá é só aqueles que estavam próximos de Jesus, que conheciam e que sabiam o que podia acontecer. Então, eu pergunto para você agora uma coisa. Quem é que está rodeando você? Quem que está do seu lado? Então, a neurociência diz que você é a soma das 5 pessoas que você convive. Com quem é que você está convivendo? Com gente que fica reclamando, gente derrotista, gente que fala não tem mais jeito, ou você está com aquele que acredita porque andou sobre as águas, aquele que viu os milagres, não, ele fez, ele vai fazer de novo, tá? Então, isso é uma onda de fé.
Então, é bem interessante isso, nesse mundo onde tem, cada dia parece uma coisa nova, agora é nova pandemia, agora não sei o quê. Quem que você está escutando? Você está escutando o pessoal falando, ai, o mundo jaz no maligno? Eu não. Eu estou vendo uma coisa que me mandaram agora, que é um coral na Filipinas, de crianças numa formatura de escola, cantando um hino de louvor. Que coisa mais linda! É isso que eu estou vendo, sabe? Então, vamos tirar o foco, vamos nos cercar das pessoas que acreditam no mesmo que a gente, que aí nós vamos ver o milagre dentro da nossa casa. E foi isso que aconteceu. Jesus falou, fica lá fora. Você sabe o que é carpideiras? Carpideiras eram aquelas mulheres contratadas para chorar em velório. Gente, que barato, que é a sua profissão, eu choro. Eu choro de graça, acho que eu queria chorar, ganhar para chorar. Ela chorava. Então, tinha lá, e o judeu, vocês sabem que é intenso, né? Ah, aquela gritaria, rasga a roupa, passa cinza na cabeça, é intenso o negócio lá. Eles são bem intensos mesmo. E Jesus botou todo mundo para fora. Todo mundo para fora e falou, não quero, ninguém aqui. Aí todos choravam, plantearam, e Jesus falou, não choreis, porque ela não está morta, mas dorme. E aí ficaram os de fora, né? E por que alguns ficaram de fora? Riram-se dele porque sabiam que ela estava morta. Você precisa se cercar de gente que fica... acho que todo mundo conhece alguém que se julga o esperto, né? Ah, porque... Então, o cara que se acha que é muito esperto, o que acontece? Ele monta um cenário de desgraça, como, oh, eu sou esperto, eu sei o que vai acontecer, né? Então, acaba duvidando de todo mundo, qualquer situação não tem mais jeito. Gente, você fica fora de uma pessoa dessa. Ai, mas mora dentro da minha casa, então desliga o botão. Não dá ouvido para pessoas derrotistas, tá? E aí, o que acontece? Jesus, alguns ficaram de fora, e Jesus fez o quê? Entrando, tomou pela mão e em voz alta falou, menina, levanta-te. Ele não foi lá, passou olhinho, fez passe, né? Um cego lá, ele cuspiu no chão, fez um barrinho e pôs no olho do cara. Cada um ele fez negócio, mas ele falou, menina, levanta. E aí ele mandou que comesse, né? E aí voltou o espelho, ele mandou ela ficar de pé, voltou o espírito da menina, imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Por que ele mandou dar de comer? Naquela época se acreditava muito em fantasma. É verdade, verdade. O povo, tanto que vocês veem, quando Jesus estava no barco, não, os discípulos estavam no barco e ele veio andando, mó barato, adoro ver o Cláudio Duarte contando isso aí. 12 homens, gente, não tinha nenhuma mulher lá dentro. Ai, meu Deus, é fantasma, porque era Jesus vindo caminhando sobre o mar, né? Porque a ideia do fantasma era muito comum naquela época. E fantasma não come. Então, por que ele mandou dar para comer na hora? Para provar que a menina realmente estava viva, não era uma assombração, não era nada. Então, ele falou, levanta e dá para comer para a menina. E a menina levantou e comeu, tá? E aí, a última pergunta diz assim, qual a orientação de Jesus aos pais? Olha que louco. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Eu ainda não sei por que Jesus fazia isso. Ele fazia os milagres e ele falou para... Nós vimos lá o peladão do cemitério e falou, você vai e conta o que aconteceu. Mas o leproso, ele falou, você não conta. Por que uns tinham que contar, outros que não tinham? Não sei, acho que eu vou perguntar lá, a hora que eu estiver sentado no banquinho. Porque eu acho que lá no céu vai ter um banquinho de praça, e vai ter senha, porque tem muita gente querendo saber. Eu vou pegar a senha e começar a perguntar umas coisas para Deus, umas coisas que eu não entendo. Então, eu acho que seria melhor eu botar um telão explicando o que é as perguntas, né? Já dá online, porque por que alguns ele mandava contar e outros não? Nós vimos no estudo da semana passada, falando sobre o endemoniado lá do cemitério, né? E ele falou, eu quero ir contigo. E Jesus falou, não, você vai e fica e conta para as pessoas, porque as pessoas... E ele ele era de Gadara, e Gadara fazia parte de Decápolis, né? Que eram 10 cidades. E quando Jesus voltou, toda Decápolis já sabia. Então, esse endemoniado, como ele viu a transformação na vida dele, as pessoas o conheciam e viram, ele evangelizou muito mais do que os discípulos. Você pode ver lá em Atos, o Decápolis era evangelizado,
tá? Jesus voltou, lá Mateus aqui conta isso, quando Jesus volta, ele entra em Decápolis e todo mundo foi atrás para saber por quê. Como é que eles sabiam? Porque tinha o cara, o peladão do cemitério, que foi curado. Então, Jesus falou para ele, fica aí e conta o que fizeram. E ele sabia que quando ele voltasse, ele já tinha um terreno para vir falar, porque as pessoas já tinham visto o milagre. Se você ver Mateus falam que eram 2 endemoniados, tá? E Lucas e Marcos falam que era 1. Então, eu acho que deviam ser 2, mas com 1 aconteceu isso, tá? Eu acho que o negócio é por aí. Então, aí o que acontece? O que eu quero perguntar para mim hoje, né? Até onde vai minha fé? Até onde vai minha fé? De ir tocar a orla das vestes, né? Para poder ter a cura. Será que eu quero mesmo ser curada? E essa história do Jairo é muito louco, porque quantas vezes você teve um problema na sua casa e você foi procurar diretamente em Jesus? E nós que somos mulheres, vou falar uma coisa, quase nunca, porque mulher sempre tem. Sabe quando que a gente procura Deus? Quando não tem mais jeito. E acho que ele fica olhando lá de cima e fala assim, mas vai, ô topeira, cabeção, vai tentar esperar até quando para entregar para mim? Mas a gente faz isso. Mulher acha que pode fazer tudo, sabe? Tipo, ai Deus, vai cuidar de outra coisa que isso aqui eu dou conta, né? E não dá. Então, Jairo teve, mesmo ele sendo, vamos dizer, do time contra, ele foi atrás de Jesus e pediu. E em frente da morte, a morte, Deus resolveu. O seu problema já morreu? O seu problema está respirando ainda? Então tem jeito. Se teve jeito para Jairo, então não temas, crê somente. Então essa é a mensagem de hoje. É a fé da mulher, que nós já estudamos, nos outros evangelhos nós já estudamos isso, mas sempre é bom ter na sua cabeça isso. E aí? A sua fé está sendo ao ponto de superar as barreiras, superar os preconceitos, superar tradições. A sua fé é suficiente para atravessar tudo isso e ir até Jesus. Ou você tem um problema em casa e você não entregou ainda totalmente, tá? E assim, é tudo pela sua fé. Foi a fé da mulher que curou e foi a fé de Jairo que fez a menina levantar. Então, a cura de Jesus está baseada na sua fé. E eu amo aquele versículo que diz assim, para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou queremos, de acordo com a habilidade, a capacidade que já está em vós. Deus já nos deu a capacidade de fazer as maravilhas. É que nós não fazemos porque não conhecemos o que temos. Então, Jesus trabalhou em cima da sua fé. E fé não é positiva nem negativa. Se você acredita que tudo vai dar errado na sua vida, eu vou te dar uma triste notícia, porque vai dar errado. Porque a fé é aquilo que você acredita. Fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção do que não existe. Se você acha que na sua família mas tem maldição hereditária na minha família, então todo mundo morreu de unha encravada, eu vou morrer também. Primeiro que em Cristo não existe maldição hereditária. Não adianta você ir nesses encontrinhos, vamos fazer, liberar de maldição. Não existe em Cristo, não tem mal nenhum, chega à sua tenda. Mas Deus falou lá que a iniquidade visita tanta geração. Em Cristo acabou. Isso era no Velho Testamento. Por isso que nós adoramos no domingo, nós adoramos no dia da ressurreição, porque nós sabemos o quê? Que o meu Redentor vive. Então, o que acontece? Aonde que está o nosso foco? Aquilo que eu acredito. Se você ficar com gente murmurando do lado, eles vão roubar a sua fé. Então, fortaleça a sua fé. O próprio Paulo fala, né? Motivais uns aos outros. Então, por isso que existe a igreja, que é o dia que eu tô meio fraquinha, aí vem alguém e me segura, e no outro dia é o outro que tá fraquinho, aí vamos nós dois segurar. É assim que funciona, por isso que é um corpo, que a Bíblia fala do corpo. Então, vamos fortalecer a nossa fé, mas fortalecer a nossa fé naquilo que Deus prometeu, que Jesus veio para dar a vida em abundância. Eu não vou ter fé de que na minha família tem maldição hereditária, eu vou ter fé que em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram e as que se fizeram
novas. Então, o estudo de hoje é assim, vai perguntando na sua cabeça qual é a sua fé, em que você está acreditando. E se você está rodeado de pessoas que só choramingam e murmuram, ok, não precisa matar não, tá? Não precisa ser tão trágico, mas procure conversar com quem tem sonho. Procure conversar com pessoas que têm projeto, pessoas que você começa a falar, ela te interrompe falando também, porque ela também tem outra ideia. E isso fortalece a nossa fé. E você tendo uma fé fortalecida, você traz a cura para o seu corpo e traz para toda a sua casa, assim como foi com Jairo. Amém? Beijo grande, vamos ver o que Lucas tem para gente no capítulo 9, tá bom? Semana que vem tem mais.